Será que esse trem tá gravando? Tá gravando. Então, vamos lá. Bom dia, meninas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre hábito. Por quê? Eu adoro ouvir essas coisas. As pessoas têm o conhecimento, sabem o que fazer, mas não aplicam. Eu posso ensinar 1 milhão de técnicas de controle de ansiedade, posso ensinar 1 milhão de explicações, de ferramentas. Enquanto a pessoa não aplicar, não vai adiantar nada, né? Porque a teoria na cabeça sem aplicação não serve para nada. Inclusive, esses dias eu até falei isso num videozinho do Instagram. E não adianta você ter uma tonelada de conteúdo na cabeça e não saber fazer nada com aquilo. Não vai te levar a lugar nenhum da mesma forma. Então, eu pensei em a gente falar um pouco para vocês entenderem como funciona o looping do hábito, ou o loop do hábito, né? O ciclo do hábito. Por quê? Porque talvez haja uma compreensão de que existe um vício, e aliás é um vício muito ruim, da gente fazer coisas que não deve, ou deixar de fazer coisas que deve. Então, por que acontece isso? Por que eu tenho o conhecimento e não faço as coisas? Simplesmente porque você entra num ciclo vicioso, que a gente chama de loop do hábito. Esse ciclo vicioso, ele é real para todos os tipos vamos chamar de vícios, todos os tipos de vícios. Então, desde um vício em algo grave, como, sei lá, drogas, álcool, cigarro, até um vício como procrastinação, porque parar de fazer, empurrar as coisas para frente, né? Procrastinar o tempo todo, isso também é um vício. Não fazer o que tem que ser feito também é um vício. E às vezes o quebrar esse ciclo que é o difícil, mas também quando você quebra, quando você chuta o balde, a primeira etapa é difícil, mas depois você começa o quê? A entrar num ritmo diferente. E aí sim você consegue ultrapassar essa dificuldade. Então, toda dificuldade que é muito permanente na sua vida, eu enrolo demais para fazer as coisas, ou então, eu procrastino muito, ou então, eu não consigo fazer aquilo, não consigo fazer aquilo outro, é porque você está nesse tal do loop do hábito. Então, por isso que eu vou estar explicando eles para vocês um pouco. Todo looping, ele tem 3 etapas importantes. Primeira, é a deixa. O que é a deixa? É aquilo que todos os terapeutas falam para você e você finge demência, porque todo mundo faz isso. Que é assim, qual é o gatilho ou qual é a justificativa que te faz ter aquele comportamento ruim. Aí todo mundo fala assim: não, mas eu não tenho justificativa, é porque eu não consigo. Mentira, lamento dizer para você, mas o seu cérebro não é limitado. Deveria ser uma informação feliz, mas para a maioria das pessoas é uma informação triste. Por quê? Porque você está devolvendo a responsabilidade para a pessoa. Seu cérebro não é limitado, você não tem menos neurônios, você não tem uma anatomia funcional diferente, nada diferente. A diferença é que seu cérebro está programado de forma errada. Então, ele é totalmente modificável. Então, quando a gente tem uma deixa, vamos lá, uma pessoa, vamos a procrastinação. Suponhamos que eu, na minha vida, já tenha passado um grande fracasso. Me frustrei muito com o meu fracasso. Suponhamos que seja um fracasso profissional. Aquilo ficou registrado na minha mente. Qual é a deixa ali? O fracasso e a frustração. É esse sentimento. Tá. Então, aí, tudo bem, passou um tempo e me ofereceram um novo emprego. O novo emprego é a deixa para eu já começar a criar o quê? Uma ansiedade de será que eu vou fracassar de novo? Será que eu vou me frustrar de novo? E aí eu vou entrar numa rotina. Qual é essa rotina? É aquele hábito que a gente tem assim, não, melhor eu não ir agora. Acho que não é o momento. Vou deixar essa entrevista para depois, ou então depois eu procuro em outro lugar. E qual é a recompensa desse hábito? Você pensar assim, não, mas eu não estava preparado, acho que foi a melhor escolha mesmo, porque agora não é o meu momento. Então, aí você tem um loop do hábito, você teve uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Vamos trazer isso, para chocolate, que é mais fácil. Qual é a deixa? Vai supor que você está em período menstrual. Estou muito irritada, muito irritada. Qual é a deixa? A irritação.
Qual é a rotina? Você ir comprar um chocolate. E qual é a recompensa? Sentir o prazer de estar comendo aquele chocolate. Então, todos os nossos comportamentos, desde um hábito alimentar, por exemplo, quem come bastante. Por que a gente come? Porque geralmente a gente come por alguma uma condição emocional, é batata. A gente sempre, até para festejar e até para ficar triste, a gente come. Então, qual é a deixa? Algum abalo emocional. O que você vai fazer? Vai abrir a geladeira, que é a rotina, e vai começar a comer tudo que vem na sua frente. Qual é a recompensa? Se sentir bem. Por quê? Porque comer libera hormônios de prazer. Então, a gente é viciado em prazer, essa é a realidade. Só que os prazeres, eles estão escondidos de várias formas. E aí é onde mora o perigo. Porque, às vezes, a gente está tendo só malefícios com um prazer enrustido. Ah, mas a pessoa perdeu a oportunidade de emprego. Qual é o prazer dela? O prazer de não ter que encarar uma realidade nova, o prazer de não ter que tentar e se expor e correr um risco novamente, o prazer de não ter que fazer um grande esforço para aquilo. Ah, mas eu preferia estar empregado. Preferiria. Porém, o seu emocional preferiu o prazer. Então, acontece muito de forma consciente e inconsciente? Sim, acontece das duas formas. Às vezes você vai fazer e nem vai perceber que está fazendo, e às vezes você vai fazer de propósito. Na comida, geralmente é de propósito. Mas, por exemplo, como no caso da procrastinação, você nem percebe que você está nesse ciclo vicioso. E por quê? Porque você está se recompensando não tendo o quê? Um novo abalo emocional. As pessoas têm muito medo. A ansiedade está muito ligada a medos. Então, qual é a deixa? Um medo, eu criei, porque geralmente a gente sente medo de algo que nem existe ainda. Ah, o medo de ficar sozinho, por exemplo. Qual é a rotina? Eu vou buscar algo que alivie aquele medo, ou então vou me comportar de uma forma que eu justifique aquele medo, que são as pessoas quando já estão em crise. E qual é a recompensa? Ela acreditar que aquele medo era palpável. Então, até no sistema de ansiedade existe um looping do hábito. É muito diferente do que os outros, né? Do que um vício, do que a comida. Mas não deixa de ser um looping, porque a gente fica naquilo. Deu medo? Aí você vai procurar 1000 coisas para fazer para tentar suprir aquela sensação ruim. E aí o interessante é que na ansiedade cada um responde de uma forma. Tem gente que vai comer muito para aliviar a sensação do medo, né? Daquela coisa que você nem sabe o que é, que às vezes a ansiedade você nem sabe o que é, né? Mas geralmente está fundamentado no medo. Ah, tem gente que vai fazer exercícios, que aí cai naquela história da vigorexia, né? Os viciados em exercícios. E aí também todo o excesso é ruim, né? O excesso de exercício também é ruim. Tem aquele pessoal que vai fazer tudo, porque vai pegar tudo para fazer ao mesmo tempo, para ver se distrai a mente. Tem a pessoa que vai cuidar da vida do outro, isso também é um vício, ficar cuidando da vida dos outros. E deixa eu ver mais um outro. E tem aquela pessoa que vai simplesmente querer controlar tudo. Tudo isso são diferentes tipos de rotinas para uma mesma situação, que são as crises de ansiedade. E qual a recompensa? Depois de todas essas rotinas, todo mundo está tendo um ganho com isso. E é um ganho psicológico. Por isso que a gente não para. Porque eu não falei assim, gente, se fizer todo dia o exercício de manhã, vai melhorar a ansiedade? Vai. Eu duvido que todo mundo fez exercício de manhã. Por que a gente não fez? Porque dá um trabalho. Aí a gente vem com aquela desculpa do, esqueci. Esqueceu porque não é prioridade. E se não é prioridade, é porque você está tendo algum ganho com aquela crise de ansiedade. Psicologicamente, ou você quer se agredir, ou você quer justificar alguma sensação, ou a gente quer simplesmente sofrer para receber um pouco de atenção. Eu não faço isso. Faz sim, sem perceber. O tempo todo. Todo mundo faz. Todo mundo. 100% das pessoas fazem. Não estou tirando ninguém dessa lista, nem os iluminados. Todo mundo faz isso. A questão é que a gente não tem consciência disso. Quando tem, já é um grande passo, que aí você consegue evoluir, você consegue dar um salto quântico, né? Você consegue parar isso e começar a fazer o que precisa ser feito. É igual eu estava conversando de alimentação com a Jandira, mas por quê? Porque ela está num processo de mudança alimentar. Demorou. Mas quando chuta o balde, o negócio é chutar o balde. Chutou o balde, cansei, vou fazer esse negócio, parece que você fala assim, caramba, nem era tão horrível assim, nem era tão difícil assim. Geralmente, quando a gente precisa criar novos hábitos, o medo, no caso a ansiedade, lembre-se, todo medo está associado a um tipo de ansiedade.
que a gente cria na mente é muito maior do que a realidade. Eu tenho quase certeza que a Jandira achou que ia ser 1000 vezes pior do que de fato é. É ruim? Claro que é ruim, porque é uma mudança de hábito. Mas se é horroroso, não, acho que o da mente é bem mais horroroso. A situação mental é bem mais horrorosa. Ok? E claro, existe ainda assim nessas mudanças, no chutar o balde, existe ansiedade? Claro que tem. A pentelha aí já fazendo o que não deve. Né? No caso de quem gente aprendam, quem está fazendo reeducação alimentar não pode ficar se pesando, porque a ansiedade trava a perda de peso. Não pode, não pode. E aí, o que a criaturinha foi lá fazer? Foi se pesar. E aí, agora vai fazer o quê? Ela vai desenvolver uma deixa. Qual que é a deixa? Medo. Medo de não perder peso. Qual é a rotina? Vai começar a ficar muito ansiosa, vai começar a pesquisar tudo que é possível para justificar o porquê que não aconteceu a perda. Qual a recompensa? Ter a razão. Já expliquei a sua situação, tá, Jandir? Por isso que a gente precisa aprender a Eu só controlar. ia falar que eu concordo plenamente com você, que eu achei que eu ia passar fome, que ia estar sempre morrendo de fome, Nada. e a fome é zero. Ao Zero mesmo. contrário, né? É um desespero ter que comer, né? Chega uma hora que Ai, você dá uma que agonia. é. Falar que tem que comer 2 vezes no dia parece tortura. É o que parece mesmo, viu, gente? Já aproveitando, fazendo merchan, quem quiser perder peso, no próximo grupo de emagrecimento, entre. Porque não passa fome, ao contrário, você passa um desespero que você tem que comer demais, começa a dar um nervosinho. E perde bastante peso. Agora eu preciso contar, gente, porque a Jandira é reptiliana, né? Porque ela perdeu 5,5 kg em uma semana. Então, ela não é desse planeta. A gente ainda está estudando essa biologia. Então, essa é a questão da ansiedade, viu, Jandira? Só para você ficar esperta. Não pesa, não vai procurar justificar. Você já fez o ciclo todinho. Qual que é a deixa? E se eu não perder? Qual é a rotina? Vou procurar uma justificativa. Por que que eu não vou perder? Qual a recompensa? Achar uma razão. Tudo, tudo, tudo na sua vida, tudo na nossa vida como um todo. Todas as nossas situações mentais, elas passam por esse looping. E é exatamente aí onde a gente vai desencadeando hábitos ruins. Porque nesses hábitos ruins, a gente vai programando o cérebro a entrar em hábitos ruins. Então, aproveitando a deixa já escondi a balança, que bom. Não, ainda bem que você falou, Jandira, porque você está me ajudando muito no exemplo aqui. Aproveitando a deixa da Jande, o que, por exemplo, pode acontecer no cérebro dela agora? Como teve a deixa, a preocupação, qual foi a rotina? Ir buscar o motivo. O que ela vai achar um motivo? Claro que vai, essa é a parte perigosa. O cérebro é um inferno, porque ele não diferencia verdade de mentira. E aí ela me pergunta: eu posso entrar em platô? De fato, existe um platô. O platô é quando a gente para de perder peso no emagrecimento, tá, gente? Todo mundo passa por essa etapa. Só que o platô costuma dar lá na 9ª semana de perda de peso, não no começo. Só que aí o cérebro dela já falou assim: ó, você está em platô. E aí o que pode acontecer? Ela parar agora, mesmo biologicamente, não sendo o momento de parar. Só que lembra que o cérebro de todo mundo não diferencia verdade de mentira. Se ela colocar na cabeça que ela entrou em platô, ela vai entrar em platô, mesmo não sendo biologicamente o período do platô. O platô é só no 3º mês, quase no 3º mês. E acontece com todo mundo o platô. Mas não no começo, não existe platô no começo, nem tem como, porque ainda está em queima glicólica, que a gente chama. Então, mas pode acontecer agora que ela já entrou nesse ciclo, nesse loop ansioso? Pode, porque ela entrou no loop ansioso. Bizarro, né? Então, gente, esconde, guarda no fundo do baú, esquece a palavra platô, não existe na sua vida e continua tranquila a sua alimentação. Até porque dá um trabalho comer tudo aquilo mesmo. Sigamos. Aqui um outro exemplo de deixa com estresse. Então, deixa, nervosismo da pessoa, quem nunca, né? Qual é a rotina? Comer um chocolatinho para aliviar. Qual outra rotina comum do nervosismo? Beber algum tipo de álcool para melhorar a sensação. Qual outra rotina? E dependendo do grau de nervosismo e estresse da pessoa,
Buscar o quê? Algo ilícito, talvez uma droga, né, de forma geral. Qual pode ser a rotina? Automutilação. Tem gente que se corta, para quê? Para liberar endorfina. Qual pode ser também outra rotina? Pensamentos negativos. Lembrei, isso é muito importante. Pensamento negativo também é uma rotina de looping, de hábito? Também. E aí, por que a gente faz tudo isso? Para ter a recompensa. Se for um chocolate, é a sensação de prazer, é o alívio. Se for pensamento negativo, é a justificativa, tá vendo? Eu sabia que isso ia acontecer. No caso, se fosse a Jande botando a fé no platô, tá vendo? Eu entrei em platô. Sempre a gente tem uma recompensa. Sempre a gente tem um processo mental envolvido. Seja ele para justificar alguma coisa, seja ele para responder com algum tipo de alívio, algum tipo de prazer. Então, justificativa também é um prazer? Também. Bizarro, bizarríssimo. Mas justificar as coisas também é um prazer. Por isso que tem gente que você fala assim, mas por que você não faz isso? Não, mas sabe o quê? Não vai dar certo, não sei o quê, não sei o quê. Mas isso aqui outro. Não, sabe o que é? É que assim, eu não sei fazer desse jeito, assim. Mas esse aqui outro. Não, não sei o quê, não sei o quê. Isso é um prazer. E aí, sabe qual é o problema? Se fosse só um prazer, beleza. O problema é que deixa a vida da pessoa estagnada. Aí fala, por que? No outro dia, o que foi que eu falei com uma professora? Eu dei até uma chamada nela. Porque eu sou ruim, tá, gente? Eu pareço legal, mas eu sou ruim. E aí eu falei assim, grava um videozinho assim para mim. Não, mas é que eu tenho vergonha de câmera. Falei, então você não serve para dar aula. Porque qual é a diferença de uma câmera ligada com as pessoas te olhando e a diferença de uma câmera que só está gravando? A diferença é nenhuma. O trabalho é o mesmo. Eu não estou ligada no Zoom e vocês não estão olhando para mim, eu estou olhando para uma câmera. Qual é a diferença dessa câmera estar gravando ou dessa câmera estar ao vivo? Nenhuma. Em 10 minutos a menina me mandou um vídeo. Então, tá vendo? A gente o tempo todo quer justificar, e às vezes a justificativa nem tem lógica, porque depois que eu falei para ela, eu falei assim, mas qual a diferença? Do ao vivo para o gravado? É a mesma coisa. De qualquer forma, tem uma câmera te olhando, tem uma câmera te gravando. Não tem nenhuma diferença. Mas o seu cérebro está viciado em querer achar um motivo, porque você está tendo algum tipo de recompensa. E a timidez, gente, é uma falsa recompensa. Porque todo tímido tem um probleminha de ego. Todo tímido, na verdade, quer ser olhado. Todo tímido não quer ser tímido, ele quer ser o quê? Observado. Ele quer ser visto, ele quer ser abordado. Só que a gente disfarça isso o quê? Numa timidez. Então, na verdade, todo tímido morre de vontade de ser um leonino da vida. Só que como ele não consegue extravasar isso para fora, o que ele faz? Ele introspecta. Aí ele fica tímido. Se vocês olharem na psicanálise, eu nem sigo a linha da psicanálise, mas eu concordo com isso. Então, tem toda a explicação, se a gente for levar para dentro do loop do hábito. Todo tímido tem um problema de ego. E olha, vou falar para vocês que eu já fui muito tímida na minha vida. E quando eu tomei um choque de realidade, que a pessoa falou assim, você tem um problema de ego, você pode até estar beirando narcisismo e nem sabe. Mas me doeu tanto quando a pessoa falou isso, eu falei, o quê? Mas eu sou tão tímida, porque eu já fui bastante tímida. E é que eu fiquei cozinhando aquilo, semanas na cabeça. E aí eu falei assim, é verdade, eu sou bem das pentelha mesmo, né? Porque é uma forma, a timidez é uma forma de querer chamar a atenção do outro. Só que é da forma mais errada possível, porque ele não vai ter objetivo nenhum, você não vai ter recompensa nenhuma com aquilo. E aí vira um ciclo vicioso. E aí, sabe o que eu fiz? Cansei de ser tímida. Falei, não vou ser mais tímida não, vou dar uma palestra. Foi assim que eu quebrei a minha timidez. Eu me inscrevi para dar uma palestra. Eu achei que era um lugar pequeno. Quando eu cheguei lá, tinha acho que mais de 100 pessoas. Imagina, eu não falava nem para o pessoal da escola, nem aquelas apresentações de escola eu fazia, porque eu morria de vergonha. E aí, obviamente, a primeira vez, como tudo nessa vida, quando você vai quebrar um hábito, é fácil? Nem um pouco fácil. É difícil.
Eu quis quebrar de uma maneira drástica, não sei se eu recomendo a forma que eu fiz. Mas quando eu cheguei lá, que eu não podia mais voltar para trás, e eu vi aquele montão de gente sentado lá, eu acho que eu rezei uns 10 Ave Maria, 3 Pai Nosso, antes de subir. E como tudo no começo é difícil e a gente não faz direitinho, eu acho que essa palestra deve ter durado, assim, 17 minutos. E eu tinha 50 para falar. Foram os 17 minutos mais intrínsecos da minha vida. Acho que eu chorei por dentro, ninguém percebeu. Acho que eu suei por dentro, ninguém percebeu. Mas depois que eu saí, eu falei, ai, meu Deus, eu consegui. Bem meia boca, mas eu consegui. E dali foi uma atrás da outra. E aí eu vivi acho que uns 2... Mentira, foi mais tempo. Eu acho que eu fiquei uns 4 anos dando palestra em tudo que é cidade. Acho que eu circulei São Paulo todinho, o estado de São Paulo. Então, que aí depois as pessoas já me convidavam, né? Depois eu fui ficando bem, né? Fui melhorando ali meu negócio. E aí depois as pessoas acabavam me chamando. Mas o começo foi assim, na força do ódio. E eu sempre falo para todo mundo, gente, não tem uma frase que resume melhor uma quebra de hábito. É na força do ódio mesmo. Porque você não vai aquilo com prazer. É igual, vou começar a fazer academia às 6 horas da manhã. Não existe esse negócio de falar, eu estou indo super feliz, né? A primeira vez, eu estou indo sorrindo para academia às 6 horas da manhã. Mentira, você vai na força do ódio. Mas vai. Toda quebra de rotina é na força do ódio. Depois fica legal, depois fica orgânico, depois fica tranquilo. Mas o começo, você tem que pôr na sua cabeça que é ruim. Eu vou parar de me esconder, vou vender os meus produtos, sei lá, Mary Kay. Sai na rua e vai vender esse negócio. O que você vai ganhar com eles em casa? Nada. Pessoal, tenho vergonha de vender porta a porta. Vergonha não paga boleto. E vergonha é probleminha de ego. Agora vai ficar martelando na cabeça de vocês. Vergonha é probleminha de ego. Então sai com a sua maletinha e vai embora. Eu tenho tantas histórias na minha vida, eu já vendi Avon. Adorava, eu deixava Avon em tudo que era lugar. Antes de começar a trabalhar. Vendi um monte de Avon, já trabalhei em loja de calçado, vendi sapato, papel chulé fedido, gente, ninguém merece, né? O povo é muito sem noção, né? Um chulé fedido. Eu adorava vender Avon. Os sapatos eu também gostava de vender. Já trabalhei em loja de bolsa e acessório, cholé, não sei se tem aí na cidade de vocês, cholé também trabalhei. Já vendi celular, da Oi. Já fiz tanta coisa. E, ó que bacana, fazendo um monte de coisa estranha, eu cheguei onde eu queria trabalhar de fato. Hoje eu faço tudo que eu gosto, tudo que eu acho legal. Mas primeiro eu precisei quebrar o quê? Todas as minhas limitações. Como é que eu vou dar aula se eu sou tímida? Como é que eu vou falar com as pessoas se eu sou tímida? Não tinha, eu tinha que quebrar essa limitação. Enquanto você não tiver a força do ódio de quebrar a sua limitação, você não vai conseguir transpor. Nath, eu quero me liberar da ansiedade. Acorda cedo e vai meditar, criatura. É ruim? Claro que é ruim. Se fosse delicioso, todo mundo fazia. Mas vai chegar uma hora que vai ficar bom. E você vai conseguir viver bem com você mesmo. O problema é que a gente não para pensar. A gente nunca está disposto a melhorar. Tudo a gente põe um empecilho. Mas eu não consigo acordar 5 horas da manhã. Eu também não consegui acordar 5, não. Acordo 6. 6 horas da manhã eu já acordo. Eu era aquela pessoa que tinha um mau humor do capeta de manhã. Hoje eu tenho menos. Mas eu tinha um mau humor que a gente parecia que eu ia morrer de manhã, de tão ruim que era acordar cedo para mim. Todas as coisas imagináveis que vocês imaginam, de coisa difícil eu passei. Já passou pobreza extrema? Muita. Pra vocês terem uma ideia, quando eu era pequena, minha mãe era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que nossos móveis eram de papelão. Já passou violência? Muito. Meu pai foi alcoólatra, então muita violência. A gente viu as porradas assim, um a rodo. Já vimos coisas horríveis? Muitas coisas horríveis. Eu vou nem comentar, porque é horrível demais. Já fui tímida? Muito tímida. De ter que até pagar para meus coleguinhas do ensino médio para eles apresentar trabalho para mim, porque eu tinha vergonha. Nossa, já vendi Avon, já trabalhei em tudo que é coisa que vocês podem imaginar. Tudo é um caminho. O problema é que, sabe qual é o problema? A gente fica olhando hoje, a gente tem a facilidade das redes, né?
E a gente vai olhando para esse mundo digital e parece que todo mundo já nasceu pronto. Ninguém nasceu pronto, gente. Todo mundo come o pão que o diabo amassou primeiro. Todo mundo planta todo dia. Eu acho que talvez a Jandira, como ela está muito mais próxima de mim, agora que ela me acompanha, ela vê que eu não paro. Eu fico o dia inteiro para cima e para baixo, trabalhando, falando com 300.000 pessoas. Quando eu consigo falar com alguém, eu já mando 10 áudios de uma vez, que já é tudo que eu preciso falar para a pessoa. Ou então, quando eu vou falar com outro, eu tenho vários grupos para olhar. E até os grupos dos outros professores eu tenho que estar lá dentro também, porque se der algum BO, eu tenho que estar sabendo. Então, tudo existe um processo por trás. É bem aquela frasezinha, todo mundo olha, né? As pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tomos que eu tenho. Então, não acreditem que as coisas são mais difíceis para vocês. Não, é difícil para todo mundo. Toda mudança de hábito. Tá precisando de secretária, olha, logo, logo eu vou precisar, viu? Toda mudança de hábito é muito difícil, muito complicada, porque a mudança de hábito envolve somente eu. E sabe o que é o grande problema? A gente é criado nesse mundo para pensar no outro. Então, como eu nunca estou na lista de prioridade, eu não consigo me desenvolver. E aí eu vou levando essa vida arrastada, vou levando essa vida assim, rançosinha, sabe? Esticada, parece que eu estou me arrastando no mundo. E, na verdade, é porque você simplesmente não está colocando você na lista de prioridade. E fazer o que precisa ser feito. Fazer o que não tem como. Comer o pão que o diabo amassou naquele momento. Fazer o que tem que ser feito. Hoje eu vejo assim, todo dia de manhã, quando eu venho para o trabalho, eu saio da academia e venho para o trabalho. De manhã cedo, hein? Ó, que evolução. E eu passo na frente, tem uns menininhos de 13 anos, mais ou menos, 12, 13 anos. Todo dia de manhã eles estão passando o carrinho, né, de papelão deles. E eu acho interessante que eles são bem novinhos e eles fazem daquilo uma brincadeira, que já é bacana. E aí uma vez escutei um senhor perguntando, nossa, mas vocês estão trabalhando tão novinhos? Aí sabe o que o menino falou, gente? Eu falei, esse menino vai ser um Geraldo Rufino da vida. Ele falou assim, a gente vem bem cedinho para dar tempo de ir para a escola. Ah, gente, quase que eu levei ele para minha casa. Olha aqui, um menino de 12, 13 anos fazendo, olha o tamanho do esforço dele, porque ele está lutando por ele. Porque com certeza catar papelão é para ajudar a família. Mas olha só, ele está fazendo num horário extra para ele se ajudar, para ele poder ir para a escola. E aí eu fico olhando assim, como é que a gente não consegue fazer isso, todo mundo fazer isso todos os dias pela gente mesma? Sabe? O que eu estou fazendo para mim hoje? Eu estou saindo na rua para buscar o que eu preciso, eu estou indo atrás, eu estou falando com as pessoas, eu estou me mexendo, eu estou me expondo. Porque, lembrando, vergonha e timidez é crise de ego. Eu estou me expondo nesse mundo para falar o que está acontecendo, para eu solucionar, ou eu só estou no meu canto, enrustido, chorando? Não tem como, não vai mudar nada assim. Precisa ter a vulnerabilidade, que é o que o tímido não tem. Vocês vão perceber que vocês vão ficar com raiva de gente tímida. Precisa ter o quê? A humildade de se expor. E a gente precisa ter a humildade de se expor. Ontem eu estava atendendo um rapaz e eu falei para ele, ele falou assim, eu queria estudar psicologia para entender minha própria mente. Eu falei, a pior merda que você faz, meu filho, que não existe autoanálise. Não existe autoanálise, não existe gente perfeita e não existe iluminado. A não ser o JC, só conheço ele. E talvez algumas pessoas aí que estão beirando a iluminação. Eu falei, não existe isso. Eu falei assim, até o psicólogo, até o terapeuta, até todo mundo. Todo mundo vai cometer erros, porque é normal, você é um humano. Você precisa cometer os erros para você aprender. Mas o que não é normal, você cometer os erros e continuar nos erros. Isso não é normal. E justificar os erros, porque a gente está entrando no looping, lembra? No looping da procrastinação, e justificar os erros com outras coisas mais absurdas. Eu estou fazendo isso porque tenho vergonha. Todo mundo tem vergonha. É fácil ficar se expondo? Claro que não. Para ninguém. Então, começa a ver as suas prioridades aí. Será que eu estou justificando mais? Eu não estou indo acordar às 5 horas da manhã para meditar porque eu não consigo. Você não consegue ou você não quer?
Ah, eu não estou fazendo exercício de respiração porque eu esqueço. Você esquece ou não é uma prioridade? Ah, eu não estou acompanhando as aulas porque não dá tempo. Não dá tempo ou não é uma prioridade? Porque se tem, olha, se tem, olha, gente, agora eu vou falar indignada. Eu fico possessa quando alguém vem e me fala, ah, eu não tenho tempo. Eu tenho vontade de passar um print da minha agenda para essa pessoa. Engraçado, talvez eu faça 10 vezes mais que você e eu tenho tempo para passear, inclusive, para viajar, né? Para me divertir e para fazer todas as coisas que eu faço. Aí minha pessoa me fala que não tem tempo. Oi? Desorganizado. Não tem prioridade. Quem fala que não tem tempo, não tem prioridade. Porque cabe tudo na agenda. Tudo. Cabe tudo mais um pouco ainda. Dá até tempo de dormir. E direito ainda por cima. Vamos ver o outro looping do hábito. Opa, neném. Aqui outros loopings. Olha que bonitinho. Estou olhando o relógio que ainda tem atendimento hoje. Qual é a deixa aqui? Pela cara do bonequinho, ele tá tristão, né? Qual é a rotina? Vou beber um pouquinho. Qual é a recompensa? Alívio. Olha essa deixa aqui que interessante. Vamos fingir que ele está entediado. Ai, estou entediado. Qual a rotina? Ir lá fofocar com alguém. Qual a recompensa? Alívio. Já descarreguei todo o meu estresse. Posso dizer que o fofoqueiro também tem um looping do hábito? Tem, sim. A fofoca também é um loop de hábito. A gente fofoca e fofoca porque tem um prazer nisso. Bizarro, mas verdadeiro. Então, basicamente, esses são os três estágios que a gente precisa conhecer. Primeiro, identifica a sua deixa. Por que eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer? Qual é o motivo? E seja muito honesto com você, seja muito honesto. Ah, eu não estou fazendo, talvez porque eu estou com medo de fracassar. Não estou fazendo porque talvez eu quero que alguém me ajude, porque eu não quero fazer sozinha. Eu tô com preguiça porque eu não gosto de acordar cedo, me sinto mal acordando cedo. Acho gatilho, todo mundo tem um motivo. Ah, eu não vou fazer exercício porque eu tenho raiva mesmo, que eu acho muito chato. Mas seja honesto com você, porque é mais fácil você ser honesto com você e conseguir alterar esse looping do que a gente não ser honesto e ficar nessa vida inteira do, oh, eu não consigo, oh, eu não sei, ah, eu não... É igual quando o pessoal fala assim, ah, eu não sei fazer. Gente, em tempos de YouTube, não tem justificativa falar que não sabe fazer. Tudo tem naquele lugar. No outro dia eu fui procurar uma coisa tão absurda e tinha. Eu queria procurar, eu não sei como é que usa aquela parafusadeira para enfiar o prego, não para fazer o furo. É parafusadeira, né? Eu não sabia ligar. Aí eu pus no YouTube a marca, a parafusadeira e coloquei como ligar a parafusadeira. Vocês acreditam que tinha um vídeo explicando como é que liga aquilo? Então tem tudo naquele lugar. Tudo que eu procurei até hoje tem. Então não tem a desculpa do eu não sei fazer, tem a desculpa do eu tenho preguiça de procurar informação. Inclusive, esses dias eu adotei um doutor muito inteligente, que eu gosto muito, chama Dr. Victor Sorrentino. Gosto muito de assistir os diários dele. E no outro dia uma moça perguntou assim, ai, doutor, você não vai falar sobre, acho que era o ovário policístico. Ele falou assim, pelo amor de Deus, parem de ser acomodados. Entra no meu canal e procura a matéria antes de vir me perguntar. Tem uma série de 10 vídeos sobre ovário policístico. E aí, por curiosidade, eu fui entrar e tinha mesmo, tinha muito material. A pessoa nem se dá o trabalho de correr atrás da informação que ela precisa. E assim, ainda por as aulas dele são sensacionais, de fato é uma consulta médica. E entende, a gente quer tudo muito fácil. Vê se você não está muito acomodadinho no fácil. Ai, eu não consigo. Não consegue porque é muito mais fácil não conseguir. Ah, eu tenho preguiça. Minha preguiça sempre é uma delícia, né? Eu também adoraria ficar deitada no sofá. Ah, eu não tenho jeito. Isso também é uma preguicinha. Tem jeito sim, todo mundo tem jeito nessa vida. Ah, o doutor é doutor Victor Sorrentino, com 2 R's, Sorrentino. Adoro ele, muito bom. E ele tem uma plataforma de saúde sensacional. E eu tô lá dentro da plataforma dele também. Acho ele muito bacana, muito inteligente ele, e muito áspero também. Eu adoro gente seca, assim.
falou torto, ele responde mais torto ainda. Eu tenho um afã com pessoas assim que, sabe, são verdadeiras, porque ele falou para alguma coisa diferente para a moça. Não, ele falou a verdade. De fato, tinha muita coisa lá sobre o assunto e você nem foi procurar e foi lá perguntar para ele: ah, doutor, quando é que você vai fazer? Como assim vai fazer? O cara fez uma série de 10 vídeos. Enorme. Então, pensem, reflitam, vejam se vocês não estão acomodados no sofrimento. Eu sei que é bizarro pensar nisso, mas a gente acomoda no sofrimento. A gente acomoda no ruim. A gente acomoda em tudo. Infelizmente, a gente tem uma facilidade de acomodação por causa desse sistema de automação do cérebro. Ah, quer dizer que todo hábito é ruim? Não, tem hábito que é extremamente necessário. Escovar os dentes, você não fica pensando para escovar os dentes, você vai lá e escova. Você não fica pensando para tomar água, você vai lá e toma. Tudo isso são hábitos saudáveis. O cérebro precisa ter esse sistema de automação. Só que não se esqueça que a partir do momento que nós temos esse sistema de automação, a gente automatiza tudo, até o sofrimento. E fica lá, anos no sofrimento, automatizado. Então, observa, reprograma essa sua cabeça, porque a única pessoa que pode fazer isso de forma muito rápida é você mesmo. Ou, se você quiser, de uma forma um pouco mais lenta, procura a terapia. Mas a minha autorrecuperação sempre vai ser 1000 anos mais ligeira. Belezinha? Beijinho pra vocês. Dúvidas? Não, querida professora. Lembrei do Chaves. Nadinha. Gente, eu acordei com umas bolsas hoje, né? Inchadinho, ó. Péssimo. Qualquer coisa vocês me perguntem, manda lá no meu pessoal e eu mando para vocês a resposta, tá bom? Bom descansinho, eu vou deixar a gravação